Um alô para Kim de Natal, um beijo para todo mundo de Natal, que também sempre muito carinhoso com a gente. Além Paraíba, Minas Gerais. Estou na esteira, professor, caminhando e ouvindo. Obrigado, Marcela. Continua aí. Marcela, dá uma corrida, dá uma esticada aí para dar uma suada. Dá uma suada por mim. Reinaldo, professor, fale-nos sobre as causas de justa causa. São Paulo, um abraço para São Paulo. Reinaldo, justa causa normalmente está no artigo 482 da CLT. Como pode ser cobrado para vocês em prova? Ele pode pedir para você decorar o artigo 482, ou ele pode fazer uma outra coisa. Ele vai dar um caso concreto e vai perguntar a você: que tipo de justa causa foi essa? O cara agrediu um colega, isso é o quê? Normalmente os alunos se confundem em 4 hipóteses: a questão de improbidade, incontinência de conduta, indisciplina e insubordinação. Lembrem disso. Improbidade é desonestidade. Incontinência de conduta é uma falta de cunho sexual, é uma conduta sexual inapropriada. Indisciplina é o descumprimento de ordens gerais. Por exemplo, eu estou fumando na empresa, era proibido a todos. E insubordinação é o descumprimento de ordem direta, ser um insubordinado. Muito atento a essas 4 hipóteses. Fiquem atentos também que no ano de 2012 foi criada a lei que regulamentou a profissão de motorista, a Lei 12.619 de 2012. E ela cresceu na CLT dos artigos 235A ao 235H. E o 235B criou uma nova hipótese de justa causa, que o empregado motorista está obrigado a se submeter a programa de prevenção e controle de uso de álcool e drogas, se a empresa criar. Se ele se recusar a participar de programa de prevenção de uso de álcool e droga, o motorista pode receber uma justa causa. E o artigo 158, que diz que a recusa injustificada ao uso de equipamento de proteção individual também pode ser justa causa. Atentos com isso, tá? Vamos lá. Dayana, professor, fale um pouco sobre aviso prévio. Gente, aviso prévio é a Lei 12.506 de 2011 que está bombando, é a questão do aviso prévio proporcional. Já que eu 2 vezes depois que a lei foi editada na prova da ordem. Como que as perguntas estão vindo? Ele vai falar o seguinte: olha, a Ariana foi dispensada e estava há 10 anos na empresa. Quantos dias de aviso prévio tem? A Ariana tinha 8 anos na empresa. Quantos dias de aviso prévio ela tem? Vamos imaginar que a Ariana tem 10 anos e 4 meses. O que você bota na sua cabeça? Esses meses você elimina, que não vai te servir para nada. A lei fala que para cada ano completo você ganha mais 3 dias, sendo que você já começa partindo de 30. Então o cara começa com 30. Ele trabalhou 10 anos, 10 vezes 3, 30. Então ele tem 30 mais 30, 60 dias. Fulano trabalhou 8 anos e 5 meses. 8 vezes 3, conta só os anos. 8 vezes 3, 24. Começou com 30, 30 mais 24, 54 dias. Trabalhou 12 anos e 6 meses. Tira os meses. 12 vezes 3, 36. Mais 30, 66 dias. Fiquem atentos a isso, já que eu 2 vezes na prova da ordem pode ser cobrado a vocês. Abraço para Rio Grande do Sul, Eduardo. Vamos lá, gente, mande suas perguntas. Vou tentar atualizar vocês. Pessoal, esse Face Rafael Tonassi 2 está cheio. E aí eu não consigo abandonar muito vocês. Façam o seguinte: eu tenho uma página, uma fanpage que é o Rafael Tonassi só. Vá lá, curta lá, porque tudo que eu publico aqui de atualização, quase todo dia eu boto uma atualização, uma súmula, alguma coisa, eu publico lá na fanpage do Rafael Tonassi. Que na página pessoal está limitada a 5.000 e eu não consigo mais adicionar vocês. Curta lá o Rafael Tonassi que vocês vão estar atualizados lá. Jair, Rio de Janeiro, abraço pro meu Rio de Janeiro. Amanda, Timon, Maranhão, um beijo pro Maranhão. Tem um grande amigo de Bacabal, Amanda. Então, que é uma cidade importante aí de vocês. Um beijo para vocês de Maranhão. Alan, um abraço pro pessoal de Bandeirantes, Paraná. Eu aqui estou no Paraná. Alan, um abraço pro pessoal de Bandeirantes. Fala um pouco sobre férias. Gente, férias não tem muita dificuldade. É letra da lei. Não, as perguntas não são difíceis quando cai férias. Você tem que acertar. É para gabaritar direito de trabalho. Gabaritar direito de trabalho. Gabaritar ética com Paulo Machado, que vocês têm o melhor professor do Brasil de deontologia, que é o Paulo Machado. E processo de trabalho com a Arina Manfredini. Foi bem trabalho, processo e ética? É metade da prova garantida. A partir de agora é só pegar umas questõezinhas, roubar um pouquinho de cada um, que você está na sua segunda fase. O que eu tenho de interessante em férias? O artigo 130 da CLT,
ele fala quantos dias de férias você tem, dependendo do número de faltas que você tiver. Isso aí tem que decorar, não tem jeito. Se você faltar até 5 vezes por ano, mantém os mesmos 30 dias de férias. A partir da sexta falta é que você começa a perder. E aí o que você tem que lembrar? O artigo fala que se você faltar entre 6 e 14 vezes, você tem 24 dias de férias. 15 e 23 vezes, tem 18 dias de férias. 24 e 32 vezes, tem 12 dias de férias. O professor ficou muito rápido, não deu para decorar não. Então o que você tem que lembrar? Anota aí. Para cada 9 faltas que você tem, você perde 6 dias de férias. Anota essa frase, depois você olha o artigo com calma, que você já aprendeu o artigo. Para cada 9 faltas, você perde 6 dias. Lembra que perde sempre de 6 em 6. 30, 24, 18, 12. Para cada 9. Mais 9, menos 6. Mais 9, menos 6. E lembrar que na justa causa, você perde férias proporcionais e 13º proporcional. No pedido de demissão, você tem direito a férias proporcionais. 13º proporcional. Cuidado para não confundir. Justa causa você perde, proporcionais, pedido de demissão você mantém. Tá? Vamos lá, deixa eu tentar atender todo mundo. Abraço pro Ceará, queridos em Fortaleza que nos tratam tão bem. Tiago, pedindo para eu dar uma falada sobre acordo coletivo. Pessoal de Minas, Malacacheta. Tiago, acordo coletivo e convenção coletiva tem uma pergunta tradicional na prova. Ele vai pedir a diferença de acordo para convenção coletiva, já que é muitas vezes. Está no artigo 611. Tanto acordo quanto convenção são pactos celebrados para estipular condições de trabalho. O que muda só é a abrangência. O acordo é mais restrito, a convenção é mais abrangente. O acordo coletivo do Santander foi assinado pelo Sindicato dos Trabalhadores e pelo Santander. Então só vale para o Santander. Convenção coletiva dos bancários foi assinado pelo Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato da Categoria Econômica. Então atinge todos os bancários daquela base territorial. A convenção coletiva é mais extensa, é assinada por 2 sindicatos. E o acordo coletivo é pelos sindicatos empregados e um específico empresa ou algumas empresas. Tá? E o que ele pode perguntar também é qual o prazo de validade. 2 anos. Está no artigo 614. Mas a súmula 277 fala que, expirados 2 anos, aquelas cláusulas vão continuar vigorando até que sobrevenha uma nova negociação coletiva. Ok? Vamos lá, deixa eu tentar atualizar um pouco aqui para vocês. Salvador, de Votuporanga, um abraço aí pessoal de São Paulo. Existem alguns pontos relevantes em relação à alteração do contrato de trabalho. Pessoal, a alteração do contrato de trabalho, fica muito atento ao artigo 468. Contrato nunca pode ser alterado. Beneficiar, nunca alterar contrato para prejudicar. E aí, ainda que ele concorde, essa alteração é nula. Tá? E aí lembrando que se você está num cargo de chefia e perde o cargo de chefia, isso não é uma alteração contratual prejudicial. O próprio 468 fala que isso é possível. Agora, se você ficar num cargo de chefia por mais de 10 anos, ainda que você perca o cargo de chefia, aquela gratificação de chefia que você recebia vai ser mantida para sempre. Está na súmula 372. Ok? Lembra também que se você for transferido do seu domicílio para outro domicílio de forma provisória, você tem direito para casa, perdeu esse adicional. E esse adicional só é devido se a transferência for provisória. E um empregado pode ser transferido para outro domicílio, professor? Pode, desde que, só em 2 casos, hein? Como regra geral não, mas em 2 casos pode. Se for cargo de confiança ou se tiver previsão no contrato, desde que comprovada a real necessidade de serviço. Está na súmula 43, ok? Márcio Sampaio, saudade de vocês também, Marcinho. Um beijo para todos vocês aí do Rio de Janeiro, meus amigos de trabalho do dia a dia, meus colegas de estúdio que estão me assistindo aí no Rio. Beijo para vocês. Vamos lá. Jair, professor. Jair, recurso eucariano, não posso falar da matéria dela, mas é só lembrar, todo recurso trabalhista tem prazo de 8 dias. Professor, e o embargo de declaração? Embargo de declaração, na verdade, é um recurso do processo civil que nós pegamos emprestado aqui.
mas que foi regulamentado inicialmente por eles. Por isso que o prazo de embargo é 5. Hoje até tem na CLT, mas originalmente o embargo de declaração começa com o CPC. Por isso que é 5. Se é recurso nosso, trabalhista, prazo de 8 dias. Ou eu entrando na matéria da professora Ariana, socorro. Manda um alô para Elda Carvalho e Socorro Machado em Teresina, Piauí. Um alô e um beijo para vocês, Elda e Socorro de Teresina. Piauí também sempre me recebe com carinho. Professor, a pessoa que está no contrato de experiência e fica grávida tem direito à estabilidade? Sim, porque contrato de experiência é uma espécie do gênero contrato por prazo determinado. Súmula 244 tem 3. Pessoal do curso Ideia que está nos assistindo, Carol, beijo para todo mundo do curso Ideia, meus alunos presenciais lá do Rio de Janeiro, os queridos alunos do curso Ideia. Um abraço para Ana Francisca, que o Leandro está pedindo, que a amiga dele é top. Aí, Ana, Leandro está mandando um abraço para você. Camila de Lontras, um beijo para vocês de Santa Catarina. Camila, manda um beijo para todo mundo aí. Professor, estou com muito medo dessa prova. Será que vai ser mais difícil? Nada. Franciele, pensamento positivo. Palavra tem poder. Vamos profetizar. Prova vai vir justa e vamos invadir a segunda fase. Um beijo para Orleans, Santa Catarina. Tá frio aqui no sul, é verdade. André de Londrina. O empregado dispensado sem justa causa. Quantos dias para pagar as verbas decisórias? André, depende. Quando eu mando embora o empregado sem justa causa, se eu colocar ele para cumprir o aviso prévio, ao final do aviso prévio é o primeiro dia útil. Está no artigo 477, parágrafo 6º. Se eu não quero que ele cumpra o aviso prévio, estou dispensando ele imediatamente agora, aí o prazo é também no artigo 477, parágrafo 6º. Se esse prazo não for respeitado, aí vamos estar diante daquilo que conhecemos como a multa do artigo 477, de um salário a favor do empregado. Tá? Vamos lá. O Hanna, professor, fala um pouquinho sobre o contrato de aprendiz. Pessoal, o aprendiz, o que você tem que ficar atento? Não confunda aprendiz com estagiário. Muito melhor ser aprendiz que estagiário. Aprendiz, ele é empregado de carteira assinada. Estagiário, não. Estagiário é um mero bolsista, regido pela Lei 11.788 de 2008. É a idade. Você pode ser empregado a partir dos 16 anos e aprendiz a partir dos 14. E pode ser aprendiz até quantos anos? Até 24 anos. Quer dizer que vai ser aprendiz durante 10 anos? Não. Vai ser aprendiz pelo prazo máximo de 2 anos. Mas esse contrato pode ser celebrado por uma pessoa que tem entre 14 e 24 anos. Lembrando que o portador de necessidades especiais não tem limite de idade e também não tem limite de tempo. E que o salário do aprendiz não tem que respeitar o salário mínimo mensal de R$ 678. Pode ser o salário mínimo por hora trabalhada. Se ele trabalha 2 horas por dia, ele ganha o equivalente a 2 horas de trabalho. Como regra, o aprendiz, salvo se já tiver completado o ensino fundamental, que pode chegar a 8, tá? E lembra que aprendiz tem que estar estudando. Vamos atualizando aqui. Professor, fala um pouco sobre jornada e adicional noturno. Beijo para Caragatuatuba, Ana. Pessoal, jornada de trabalho é um tema que sempre quero a prova de vocês. Começa no artigo 58, aí vale a pena você ler os artigos. E vai até o... Se você for até o 74, você praticamente pegou todas as questões de prova. Falar um pouco sobre jornada abstrata do IBMEC, e eu passei o sábado inteiro falando de jornada de trabalho. Então é um tema muito extenso. Fala sobre salário e remuneração. Primeiro sábado eu dei para ele salário e remuneração. Passei 8 horas falando salário e remuneração, agora 8 horas falando de jornada. Agora, a letra da lei de jornada cobra muito em prova. Acho que vale a pena vocês... Não tem como ler a CLT inteira. Mas aqueles capítulos mais importantes que caem em toda a prova, vale a pena ver o dispositivo literal da lei. Você salva uma questão em prova ali. Então eu aconselho vocês a dar uma lida nos artigos 58 seguintes jornadas, porque salva uma questão de prova ali. Muito importante. Dá para ler a CLT inteira, mas isso aí pode. Diego, professor,
Fale um pouco sobre os adicionais de insalubridade e periculosidade. Um abraço para Belém do Pará, artigo 9.2, periculosidade no 9.3. Lembrar que periculosidade teve uma alteração agora, antes do concurso de vocês, então pode cair na sua prova, e a OAB tem essa cultura de assim que é alterado, cobrar no próximo exame. Ela fez, por exemplo, isso no aviso prévio proporcional. Antigamente a periculosidade só era devida em 3 casos: inflamáveis, explosivos e rede de energia elétrica. Hoje a periculosidade é devida em inflamáveis, explosivos, energia elétrica e vigilante. Então uma quarta hipótese que é devido à periculosidade. O empregado ganha 30% sobre o salário base. Já em insalubridade, ela tem 3 níveis: 10, 20 e 40% sobre o salário mínimo. Sobre o salário base. É obrigatória a perícia e você não pode pedir os dois ao mesmo tempo. Tá? Vamos lá. Professor, um abraço para o pessoal da FITS de Maceió. No contrato de experiência é obrigado a assinar carteira e recolher FGTS? Claro. Contrato de experiência é um contrato de trabalho. Na prática, eu vejo muita gente que não assina carteira e não recolhe previdência, não dá FGTS. Absurdo. Desde o primeiro dia que você contrata a pessoa, você tem que assinar carteira e recolher previdência. Contrato de experiência é uma cláusula do incidente dentro de um contrato. A partir do início da execução dos serviços. Está no artigo 29 da CLT. Então fiquem atentos a isso. Abraço pro Diego, que está vendo de Braço do Norte. Heloísa, que mandou um abraço para você. Dione, professor, cabe redução salarial? Dione, ficar atento ao artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal. A redução salarial ela nunca pode ser de forma individual. Só pode ocorrer redução salarial se houver acordo ou convenção coletiva. Tá? O empregado, individualmente, ele não tem condições de negociar uma redução salarial, porque ele está numa condição de vulnerabilidade muito grande. Ele ia acabar concordando com qualquer coisa. Tá? Acabei de falar sobre a redução salarial. Aline Santos, Super ITI BH. Roger, o professor fala um pouco sobre turno ininterrupto de revezamento. Pessoal, turno ininterrupto de revezamento, lembrar do artigo 7º, inciso 14 da Constituição, como regra geral, eles vão trabalhar 6 horas por dia e, se houver acordo ou convenção coletiva, pode chegar a 8, tá? Lembrando a vocês que esse turno ininterrupto de revezamento se caracteriza quando tem revezamento de jornada. Se você trabalha todos os dias no mesmo horário, aquilo não é turno ininterrupto de revezamento. Tem que haver um revezamento. 60 fala sobre isso. Cuidado com o turno. E, já que falamos de turno, ficar atento à jornada que trabalha em escala 12/36. É possível, professor, trabalhar 12/36? É sim, desde que haja acordo ou convenção coletiva. Então é possível a escala 12/36, não tem nenhuma irregularidade, desde que haja acordo ou convenção coletiva. É igual semana espanhola. É possível semana espanhola, professor? Desde que haja acordo ou convenção coletiva. OJ 323. Semana espanhola é possível, mas tem que ter acordo ou convenção coletiva autorizando a semana espanhola. Tá? Professor, existe algum caso excepcional em nenhuma condição se acumular periculosidade e salubridade? Não sei que o empregador queira conceder, aí tudo bem. Porque aqui nós protegemos o trabalhador. Se o empregador quer conceder a insalubridade e periculosidade, fez uma negociação coletiva em que ele quer dar, ótimo. Agora, por lei, não tem nenhuma previsão. Tá? Professor Érica perguntando quais os artigos devo priorizar nessa reta final de estudo. Acho que, Érica, a reta final de estudo para mim faltou pouco tempo. Dá uma priorizada em questões. Talvez para mim uma das melhores metodologias de estudo é estudar por questões anteriores. Ainda que a questão não se repita, os institutos se repetem e você passa a ver e acaba tirando dúvidas que tinha ficado lacuna no seu estudo. Eu acho que questões seriam uma boa tese. Professor,
caso na mídia dos estagiários que fizeram o Harlem Shake nas dependências do cartório em Porto Alegre. Em qual caso eles incorreram para dar justa causa? Alan, nesse caso eu daria mau procedimento, né? Não é uma conduta inadequada dançar Harlem Shake em cima dos processos. Eu até vi, achei engraçadinho, mas demonstra um pouco de falta de seriedade. A justiça ela tem uma ritualística, uma tradição. Não me parece razoável dançar em cima de processo. Foi um pouco de respeito. O tribunal entendeu que foi de respeito com a instituição, com a duas pessoas pedindo para eu falar sobre comissão interna de prevenção de acidentes. Márcio e Jair. Comissão interna de prevenção de acidentes, a CIPA, está no artigo 10, inciso 2, da linha B da DCT. E o que eu preciso lembrar? Que não são todos os empregados da CIPA que possuem garantia de emprego. Tá? Professor, eu sou da CIPA. Quer dizer que o empregador não pode mandar embora? Depende. Você é da CIPA e como você chegou aí? O empregador me indicou. Então você não tem garantia de emprego. Porque na CIPA a composição é paritária. Para cada empregado eleito, existe um empregado indicado pela empresa. Precisam estar protegidos para que possam exercer suas funções com tranquilidade. Aquele que representa os interesses da empresa não precisa de proteção. Então a garantia de emprego do membro da CIPA é do registro da candidatura até um ano após o final do mandato, inclui suplente e só atinge a metade que foi eleita. Vamos lá. Patrícia, professor, falar do intervalo de almoço quando não é concedido uma hora. Patrícia, se eu não conceder o intervalo intra-jornada para repouso de alimentação, o próprio artigo 71 nos diz que a hipótese de pagamento como hora extra. Tá? Inclusive também está na súmula 437. E se não conceder intervalo, assistir. Natália, o que está acontecendo? Tá todo mundo. Desculpa, Nathaniele. Tá todo mundo assistindo, você tem que assistir também, Nathaniele. Vamos lá. Luciana, professor, uma das questões do simulado do portal dizia que Maria foi contratada por período de experiência pelo prazo de 90 dias, foi dispensado o posto da causa estando grávida de 4 semanas. A resposta foi que a dispensa foi regular. Gente, eu fiz essa questão e todo mundo parece que caiu nessa pegadinha. Eu respondi centenas de dúvidas como essas. Como mandar embora uma grávida? Pessoal, Luciana, ali a questão foi justa causa. A garantia de emprego protege as pessoas, a grávida e todos os outros, contra uma ela é dispensada. Vocês caíram no maior casca de banana. A questão está clara, gente. A dispensa foi por justa causa. Então a dispensa é regular. Caiu nessa pegadinha, Luciana. Mas não se preocupa, muita gente caiu com você. Vamos lá. Insalubridade, discutir a relação. Nunca mais esqueci. Isso aí, Leandro. A mulher que quer discutir a relação todo dia é insalubre. A mulher que quer te matar de um dia para o outro é perigosa. Professor, manda um abraço aqui pro pessoal da URCA, estamos na luta. Aninha, então um beijo, um abraço para todo mundo aí da URCA. Eu vi que você é do Crato, Crato me querido. Gosto demais do motor do Giovanni. Ticiane, compensação de jornada tem que ter acordo com convenção coletiva? Sim, está no artigo 59, parágrafo 2º, quando se tratar de banco de horas, tá? Se for acordo individual de compensação de jornada, aí pode ser feito entre eu e você, o próprio nome já diz, individual, aí está na súmula 85, mas tem que ser por escrito, tá bom? Então o acordo individual pode ser entre eu e você, por escrito, e a compensação tem que ser dentro da semana. Se for banco de horas do artigo 59, parágrafo 2º, tem que ter acordo com convenção coletiva. Ticiane, beijo para você e para a Bruna. Amanda. Lei 12.609. Mas eu acho que tem duas coisas que podem cair especificamente. A questão do tempo de reserva e tempo de espera. Tem que ler a lei, não adianta. Então eu vou tentar ajudar vocês. Quando um motorista... Agora a gente só pode trabalhar 8 horas. Vamos imaginar que a viagem vai demorar
16 horas. Pode um único motorista dirigir 16 horas? Não. Então eu teria que ter 2 motoristas. Se a viagem vai demorar 12 horas, eu tenho que ter 2 motoristas, cada um dirigiu 6. O primeiro motorista dirigiu 6. O outro está dormindo aqui, ó, na boleia do caminhão. Quando o que está dormindo vai dirigir as outras 6 horas, o que estava dirigindo vai dormir. Computado como de efetivo exercício, a lei do motorista chama tempo de reserva. Tem revezamento de caminho de motorista, então é um tempo de reserva. Você ganha 30% do valor da sua hora. Se a sua hora é R$10, você vai ganhar R$3 para estar dormindo, tá? Tempo de reserva. Motorista está sozinho, vai dirigir 8 horas. Sendo que ele ficou 10 horas com o caminhão, porque 2 horas ele ficou parado na Polícia Rodoviária Federal. Dirigiu 8 horas e 2 horas na PRF. Esse tempo que ele ficou na barreira da PRF é tempo de espera. Ele vai ganhar a hora mais 30%. Quando ele está dormindo enquanto o colega revezou com ele está dirigindo, é só 30% da hora tempo de reserva, tá? Não adianta, a gente tem que dar uma decorada nisso. Pode cair na sua prova. Vamos lá, professor. Trabalho com agrotóxico é considerado insalubre? Olha, Franciele, parece que sim, mas tem que ter perícia, né? Artigo 95. Todo trabalho que tem insalubridade eu tenho que ter perícia. Deixa eu atualizar aqui. Professor, o senhor acha que pode criar algo sobre o direito das empregadas domésticas apenas para confundir com a nova mudança de lei? Milagres, Priscila, acho difícil. Esquecer a emenda constitucional 72 e marcar como se tivesse a redação antiga, a redação que está no seu código. Então, não se preocupe com isso. Professor, tem como acumular mais de um adicional de insalubridade? Receber adicional de insalubridade 2 vezes? Não, Maria, 2 vezes você não pode receber. Você pode até pedir por conta de 2 motivos. Se um não tiver, o outro tá, só para garantir. Ganhar 2 adicionais de insalubridade. Não tem como pedir isso. Franciele pedindo para mandar um abraço para Ramon, de Criciúma. E hoje vai ver o jogo, tá aqui estudando. Ramon, um abraço para você, meu irmão. Professor, a aposentadoria espontânea suspende o contrato de trabalho. Corre a prescrição bienal? Desde o contrato está vigorando, então nem começou a fluir a prescrição bienal, tá? Professor, pagar o carnê de previdência social é a mesma coisa que depósito de FGTS? Paula, não, Paula, são coisas completamente diferentes. Carnê da Previdência é o INSS para a pessoa se aposentar. FGTS não tem nada a ver com isso. Cuidado para não confundir. Professor, qual é a base de cálculo do adicional de insalubridade? Ana Luísa Souto. Souto é meu sobrenome. Sou Rafael Tonassi Souto. Ana, é o salário mínimo, fiquem atentos. Salário mínimo insalubridade. Mas acredito que não, acabou de ser cobrado, então não acho que eles vão querer cobrar de novo. Hélio Cavalcante. Cavalcante é o nome do meu pai, Hélio. Manda um alô para João Pessoa. João Pessoa, abraço, beijo para vocês. Lugar lindo demais. Márcio. Mestre, o simples atraso de salário caracteriza o não cumprimento das obrigações por parte do empregador. Pode gerar rescisão direta. Márcio, um único atraso, uma única vez, não. Por causa do princípio da proporcionalidade, né? A justa causa tem que ser algo grave. Agora, reiterados atrasos, aí me parece que sim. Eu não acredito que ele colocaria isso numa questão de marca X, porque é um entendimento subjetivo. E a prova de marca X ela é objetiva. Maria. Da empregada grávida. Eu mandei ela embora por justa causa. Nem achei que a questão estava tão difícil assim. Falei, vou dar essa moleza aqui para eles. Todo mundo errou a questão. Ainda mandava brigando comigo. Professor, por que o gabarito é esse? É esse. Vamos lá.
Thiago, professor, depois da revisão nota 100, o Galo vai detonar o São Paulo. Olha o Thiago aí tenso com o jogo do Galo de São Paulo. Boa sorte a vocês que vão assistir o jogo. Vou ver se eu pego algum bar aqui com a Ariane e com o marido dela pra gente ver o jogo também. Vai ser um bom jogo, vou estar torcendo. Leandro, o professor fala um pouco sobre a situação. Que o empregador concede ao empregado tem natureza salarial. E aí eu preciso que você decore o parágrafo 2º do artigo 458. Vou trocar aqui a pena para me ajeitar. Parágrafo 2º do 458, que são as hipóteses em que o empregado recebe uma vantagem, mas que não tem natureza salarial. E aí tem que decorar, não tem jeito, gente. Vou falar tanto, vai entrar na sua cabeça na marra. Transporte, vestuário, plano de saúde, faculdade, segurança, previdência privada, seguro de vida e vale cultura. Acabou de começar um inciso 8º. Vale cultura é uma alteração anterior ao edital de vocês. Vocês estão na primeira prova e vale cultura é uma das exceções do parágrafo 2º. Fiquem atentos a isso. Vamos lá. Atualizando aqui. Mandando sua pergunta. Se eu não pescar ela, você manda de novo que eu vou tentando pescar. Maridalva, professor, fale um pouco sobre semana espanhola. Espanhola, gente. Vamos imaginar que você trabalha 8 horas de segunda a sexta. Os tarados de plantão não tem nenhum erotismo nisso não, porque o cara já pensa em espanhola, já está começando a imaginação fértil dele longe. Você trabalha de segunda. Tem necessidade de vir os 2 turnos. Então o que a empresa fez? Sábado sim vem um turno, sábado não o outro. Sábado sim um turno, sábado não o outro. Então como é que é a sua vida? Você trabalha 8 horas de segunda a sábado uma semana e na outra semana só de segunda a sexta. Então a semana que você trabalha sábado, você trabalha 48 horas. A semana que você não trabalha sábado, você trabalha 40 horas. Então olha a média, 40, 48. 40, 48. A média é 44. Nesse caso, o empregador é obrigado a pagar horas extras na semana que você faz 48 ou essa compensação é automática? Essa compensação não é automática. Se ele não tiver um Pernambuco, que não podemos deixar de ler até o dia da prova, deu uma dica para os últimos dias. Últimos dias que eu iria ler nos últimos dias. Eu ia ler o capítulo Jornada de Trabalho na CLT, eu ia ler o capítulo Férias na CLT, eu ia tentar estudar um pouquinho sobre as garantias de emprego, porque sempre cai uma perguntinha sobre garantia de emprego. Eu ia tentar estudar um resumo sobre salário e remuneração. Eu ia tentar dar uma olhada nas atividades essenciais da lei de greve, que está no artigo 10 da lei de greve. Eu acho que se tive uma sensação aí que você ia salvar umas 4 questões nesse bate-papo. Eu ia tentar decorar o artigo 473. Terra de Roberto Carlos, Cachoeira de Itapemirim. Um abraço para todos vocês. Professor, fala novamente dessa pegadinha do empregado doméstico, eu acabei de chegar. Bruna, no simulado do portal eu falei que uma doméstica, não foi doméstica não, uma mulher grávida foi mandada embora com 4 meses de gravidez por justa causa. E a resposta foi, a dispensa foi irregular. Todo mundo achou que a dispensa tinha que ser irregular porque ela estava grávida. Só que eu falei no enunciado da questão que ela foi dispensada por justa causa. Justa causa quebra a garantia de emprego. O pessoal não se ligou nisso. Vamos lá.
Abre aí alguma coisa, então tá tomando uma cerveja assistindo minha aula vocês, hein? Comendo um salaminho, um amendoim, tomando cerveja, tô sentindo isso. Agatha, você tá vendo? Um beijo, Agatha, galera de Niterói do Ideia. Professor, organização sindical costuma cair o quê? Agatha, costuma cair nada, larga disso. Muito raro cair uma perguntinha sobre organização sindical. Mas se cair uma, eu arriscaria os artigos 534 e 535 da CLT, que fala o quê? Quantos sindicatos eu preciso para ter uma federação? 5 sindicatos. E quantas federações para ter uma confederação? 3 federações. Então, só decorar isso, Agatha. 3 federações. Deixa eu ir atualizando. Tô achando que vocês vão gabaritar trabalho, vão me dar essa alegria, hein? Sebastião Rogério. Sebastião, Tião, meu amigo, fala um pouco sobre PAT e de exemplos. A questão do PAT é a questão do fornecimento de comida, né? Como comida não está nas exceções do parágrafo 2º do 458, até era para estar, mas o inciso 7, que falava comida, foi vetado. Quando o empregador fornece comida, fornece ticket de refeição, passa a ter natureza salarial. E aí o que o empregador pode fazer para aquilo não ter natureza salarial? Escrever a empresa no PAT. Fiquem atentos. Mas, professor, ao escrever minha empresa no PAT, eu soluciono os problemas só do futuro ou do futuro e do passado? Nem do futuro, nem do passado. Do passado nem pensar. E do futuro também não, porque o OJ 413 fala que os empregados que foram contratados recebendo comida com natureza salarial, ainda que você faça PAT, isso não afeta eles. O PAT só atinge os empregados contratados a partir de amanhã, depois da celebração do PAT. OJ 413 e OJ 133. Vale dar uma olhada, Sebastião. Professor, pode falar um pouco sobre equiparação salarial, EUEV? Perto de Montes Claros, e foi o meu melhor amigo, então eu tenho um carinho para Januária para sempre. Tá? Beijo para meus amigos de Januária. Equiparação salarial, você tem que ficar atento, pessoal. Ele vai dar um caso concreto, vai perguntar se caso é hipótese de equiparação salarial, e aí você vai dizer que é porque você conhece o artigo 461 e a súmula 6, ou você vai dizer que não cabe equiparação salarial e explicar por que não cabe. Não cabe porque o reclamante e o paradigma estão em regiões metropolitanas distintos. Não cabe porque o paradigma tem mais de 2 anos de experiência na frente do reclamante. Não cabe porque a empresa tem plano de cargo e salário. Fala um pouco sobre Vale Cultura, professor. Vale Cultura é uma nova inovação da CLT, né? Nova inovação, ficou até redundante, está no artigo 458, inciso 8º. Eu, o empregador, se quiser, vou dar um cartão magnético para os empregados e vou colocar de crédito R$50 para eles gastarem em cultura. E esses R$50 que eu coloquei de crédito não possui natureza salarial. Está no 458, parágrafo 2º, inciso 8. Amanda lá da galera de Nikit, fala um pouco sobre greve, professor. Greve, se eu tivesse no lugar de vocês, eu dava uma atenção especial para o artigo 10 da lei de greve. O artigo 10 fala atendimento médico, hospitalar, comercialização de medicamentos e alimentos, funerária, atividade que tem controle nuclear. Você tem que decorar, não tem jeito, tá? Isso é atividade essencial. Pode fazer greve? Pode, mas não pode haver paralisação total. Professor, e quando faz greve tem que avisar antes? Tem. Se for uma atividade normal, tem que avisar com 48 horas de antecedência. Está no artigo 3º da lei de greve. E se for uma atividade essencial,
tem que avisar com 72 horas de antecedência. É o artigo 13 da lei de greve. E greve é direito do trabalhador. O empregador não faz greve. Greve do empregador se chama luta. O empregador queira conceder espontaneamente. Tá? Aqui a gente passa por tudo, estuda sobre tudo um pouco. Nilson, professor, Orentino ele pode cair nesse exame? Pode, cara. Ficar atento é Orentino. Orentino está no artigo 58, parágrafo 2º, e na súmula 90 do TST. Lembrar que o percurso casa-trabalho, trabalho-casa, como regra, não é computado como de efetivo exercício. A não ser que o empregador tenha fornecido o meio de transporte e você está em um local de difícil acesso ou não servido para o transporte público regular. Aí sim você vai ganhar a sua hora de artigo 58, parágrafo 2º. Correto? Correto. Abraço para Feira de Santana. Eu tive em Feira de Santana no casamento de um professor aqui do portal do Frederico Amado. Gostei muito, fui também muito bem recebido. Bahia é um lugar especial demais, né? Como eu dei aula na Bahia há muitos anos, tenho um carinho muito grande por Bahia. Eu sou apaixonado por um lugar chamado Morro de São Paulo. Toda vez que eu posso, todo ano eu vou para Morro de São Paulo. Acho que recuperar as energias. Quem não conhece deve ir. Um lugar paradisíaco. Já está correndo, professor, e você ainda não falou de terceirização. Verdade, Marcela, está acabando, gente. Falta 10 minutos para acabar. Parece que eu sentei aqui tem 15 minutos. Já estamos a 50 minutos batendo papo. Pessoal, terceirização está na súmula 3. Por administração pública. Aí você tinha que ter feito concurso público. E a súmula 33134, hipótese em que a terceirização é lícita. São exceções. Conservação e limpeza, temporário, vigilante e atividade meio especializada, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. Tá? No caso das implemento das obrigações nessas hipóteses lícitas, o tomador de serviços responde de forma subsidiária, tá? E se for administração pública, responde de forma subsidiária se comprovada a culpa em vigilando o doente federativo. Então a súmula 331 vale a pena uma lida com carinho, que pode ser objeto da sua prova. Ficar atento à súmula 369, é uma súmula que já foi cobrada em prova tantas vezes, então lembrar, registro da candidatura até um ano após o final do mandato, para titulares e suplentes, 7 titulares e 7 suplentes. Não adianta registrar a candidatura no curso do aviso prévio, porque não ganha garantia de emprego. Fica atento à súmula 369. Aí pediu para eu falar também sobre CCP, se ela é obrigatória. Não. O artigo 625D, que determinava a obrigatoriedade pela passagem da comissão de conciliação prévia, foi decretado inconstitucional pelo Supremo em sede de ação direta de constitucionalidade, forma liminar e com efeitos erga omnes. Tá? André, professor, estou tentando anotar suas apostas, dá para repetir? Acredito numa questão de greve. A lei de greve são 2 páginas, então vale a pena ler a lei de greve, a lei 7783/89. Uma questão sobre férias, começa no artigo 129. Uma questão sobre salário e remuneração, capítulo começa no 457. E dando uma especial atenção para a equiparação salarial no 461 e na súmula 6 e no artigo 458 para o segundo, e dá uma decorada no artigo 473. Garanto do que a gente falou aqui, umas 2 questões caem. Juro para vocês que caem. Não estou blefando, vai cair, estou com essa sensação. Então, dá uma estudada nisso, você garante umas 2 questões, hein? Vamos lá. Empregado em domicílio é empregado para todos os efeitos.
Então eu podia estar fazendo essa revisão aqui da minha casa. Se eu fosse empregado de carteira assinada do complexo, comprovado que eu estou trabalhando em casa, por Skype, não importa as formas com que você conseguiu comprovar isso, deve ser configurado jornada de trabalho para todos os efeitos legais. E aí, consequentemente, se a pessoa trabalhou mais de 8 horas, recebeu hora extra. Juliana chegou agora. Falou alguma coisa da PEC das domésticas? Falei, Ju, que não é para você se preocupar com isso, que ela não vai cair na sua prova. Foi promulgada após o edital de vocês. Tá? Deixa eu dar uma atualizada aqui. Se eu não li sua pergunta, não fica chateada comigo. Estou tentando pescar aqui. Só que o Shurek está no Rio. E aí eu não trouxe o Shurek para Curitiba. O Shurek não gosta de frio. E aí o Shurek não veio. Sacanagem. Vamos lá. Deixa eu ir descendo aqui as perguntas de vocês. Muita gente mandando beijo, abraço. Obrigado. E beijo e abraços para vocês também. Obrigado pelo carinho. Adoro receber esse carinho de vocês. Apesar da gente estar longe fisicamente, estou aí agora dentro da sua casa. Verdade? Essa impressão de distância física é só impressão. O carinho de vocês a gente recebe daqui. Eu e a Ariana a gente conversa muito. E é muito legal receber o carinho, receber uma mensagem bonita de vocês, receber um abraço na rua quando a gente está nos lugares, quando vocês encontram a gente presencialmente. Professor, falar sobre a demissão compulsória. Na verdade, Socorro, não existe nenhuma previsão na lei sobre demissão compulsória, tá? É alguma expressão utilizada de uma dispensa compulsória, algum PDV que ele ingressou, mas não tem nenhum artigo ou súmula específica que fale sobre demissão compulsória, então não se preocupe com isso. Leandro, professor, por que o empregador iria pagar o salário do empregado no dia de greve? O que ele ganha com isso? É porque normalmente, Leandro, o período da greve é ajustado por acordo ou convenção coletiva. Então, os empregados se comprometem a acabar com a greve, a aceitar as condições, e dentro do acordo que foi feito entre as partes, o empregador se compromete a pagar. Importante em CCP. Eu acho que vale a pena também você dar uma lida nos artigos 625A ao 625H. E também no motorista, 235A ao 235H. A CCP não traz nenhuma coisa difícil em prova. Eu acho que é ficar atento com o tamanho dela. Ela tem no mínimo 2 membros e no máximo 10. Pergunta boba que isso vai dar dor de corno. Abre as duas mãos, o número mínimo par. 0 não vale porque senão não haveria ela, né? 2. E o número máximo, 10. Gravou isso. Ela pode ser tanto no sindicato quanto na empresa. O período em que o processo fica na CCP, a prescrição fica suspensa. E o acordo firmado pela CCP, ele tem o condão da quitação geral. Maravilhoso. Tinha 1000 pessoas com a gente no hotel e foi lindo aí a nossa revisão em Brasília. Vamos vendo aqui. E atualizando para vocês. Tentando resumir aqui, nós estamos a 3 minutos do fim. Então mande sua pergunta aos 48 do segundo tempo. Priscila, será que dessa vez vai, Priscila? Vai, Priscila, dessa vez vai. Sabe por quê? A gente colhe o que planta. Quando tem gente jogando bola, fazendo alguma coisa, você está aqui assistindo uma revisão de direito do trabalho pelo seu Facebook. Ninguém planta arroz e colhe melancia. Você plantou arroz, você vai colher arroz. Você está aqui dedicado. Eu tenho duas coisas importantes para falar sobre trabalho temporário. Primeiro, que a lei limita a contratação no trabalho temporário pelo prazo máximo de 3 meses. E se houver prorrogação, tem que ter autorização do Ministério do Trabalho. Então é importante. Qual o prazo do trabalho temporário? Em regra, 3 meses. Segunda coisa interessante do trabalho temporário é em que hipótese que pode ser utilizado o trabalho temporário.
em dois casos. Tem dois casos de trabalho temporário. Quando houver acréscimo extraordinário de serviço ou substituição temporária de pessoal. Acréscimo extraordinário de serviço ou substituição temporária de pessoal. Rogério, professor, fale sobre salário complessivo. Salário complessivo está na súmula 91 do TST e nós não admitimos. Esses R$2.000 engloba tudo, hein? Engloba hora extra, engloba insalubridade, engloba gratificação de função. Não. Quem paga mal, paga duas vezes. Você tem que discriminar a verba do que é salário complessivo, do que o cara recebe. Então, ele ia estar fadado a fraude, né? Tiago, foi uma ótima revisão. Obrigado, Tiago. Grande abraço. Professor, o funcionário tem direito a ser dispensado no aviso prévio se comprovar estar entrando em outra empresa? Luciano, é a súmula 276. Se ele comprovar que está entrando em outra empresa, ele pode acabar com o aviso prévio naquele momento e seguir direto para outro emprego e receber pelos dias trabalhados. Galera do Ideia aí, Carol, obrigado também, um beijo. Deixa eu ir tentando atualizar aqui. 1 minuto, estamos nos segundos finais. Pessoal, vou me despedir de vocês. O que eu vou desejar a vocês? A prova está chegando. Obrigado a todos aí pelo carinho nessa revisão. Passou rápido demais. Todo mundo que tá mandando abraço. Valeu, valeuzão para vocês. A prova está chegando. Dia prova, vai tranquilo. Bota na sua cabeça. Não vou ficar na paranoia do que vai acontecer, do que vai cair, não. Vou fazer o meu melhor. O máximo que você pode fazer o seu melhor, faz o seu melhor. Chega cedo, chega tranquilo, leva uma água, não gelada, porque senão escorre e faz poça, a prova vai logo em cima da poça. Leva um chocolate para dar uma relaxada. E você vai passar. É a sua prova, é a sua vez. Obrigado pelo carinho de vocês. Nós vamos estar com vocês ainda lá na sua mensagem. Qualquer dúvida, manda uma mensagem. Um grande beijo para todos vocês que nos acompanharem. Fica com Deus. Quem vai para a segunda fase, até a nossa segunda fase, gente. Tchau!